Oi, pessoal. Então, continuando, acabei de fazer o desabafo, né? Então, o próximo exemplo que nós vamos ver é o Palácio Pedro Ernesto, também localizado ali na Avenida Rio Branco, agora na área do passeio público. Palácio Pedro Ernesto é onde hoje funciona a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele também tem seu aspecto bastante puxado para o clássico. Deixa eu achar ele aqui, porque com a interrupção do vídeo eu acabei tirando a foto aqui da posição. Ele também tem o seu aspecto bastante puxado para o clássico, enaltecendo principalmente a estética greco-romana. Como vocês podem ver aqui na fachada, uma fachada bastante sóbria, retilínea e sem muitos ornamentos, com exceção das próprias colunas e de alguns detalhes, algumas esculturas aqui nas duas torres. Já por dentro, como sempre, materiais nobres, de grande durabilidade. Querendo mostrar com esse tipo de obra que agora o Brasil seria um novo país, seria uma potência, como se tivesse mudado grande coisa. Esse projeto do Palácio Pedro Ernesto foi desenvolvido pelo arquiteto Heitor de Mello e Arquimedes Memória e Francisque Couchet, que deram desenvolvimento ao projeto. Então, esses três arquitetos aí, em conjunto, desenvolveram de 1919 a 1923. Estamos, portanto, no período da República Velha, a República dos Barões do Café, mostrando aí toda a riqueza desse período do café antes da crise de 29. Porque vocês sabem que com a crise nos Estados Unidos em 1929, esses barões de café vão quebrar e eles que proclamaram a República vão perder o poder para o Getúlio Vargas, que depois se tornará ditador. Aqui alguns arremates, alguns ornamentos dessa arquitetura do Palácio Pedro Ernesto, atual Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Olha a grandeza dessa, não sei se a imagem está queimando, mas a grandeza dessa clarabóia. Com a sua pintura. Aqui uma abóbada de berço. Executada em estuque de massa. Próximo exemplo, saindo agora um pouco do Rio de Janeiro, é o Teatro Municipal de São Paulo. Porque, afinal, a República, o Rio de Janeiro era a capital, mas gradativamente a cidade de São Paulo, com o café, vai se tornando um polo importante também dessa república. Aliás, os paulistas tiveram papel determinante no golpe republicano. Esse projeto de Ramos de Azevedo e Cláudio Rossi foi desenvolvido entre 1903 e 1911. Teatro Municipal de São Paulo. Estamos vendo a arquitetura eclética, revivalista, na cidade de São Paulo. Aqui o interior do teatro. Belíssimo teatro também, em São Paulo. Mais um detalhe do interior.
Outra obra também em São Paulo, Museu do Ipiranga, projeto de 1894, desenvolvido pelo arquiteto Tommaso Gaudenzio Bezzi. Esse Museu do Ipiranga, ele foi construído numa forma vamos dizer assim, de firmar o local onde Dom Pedro I teria dado o grito de Ipiranga. E o que poderia ter sido apenas um monumento, resolveram construir praticamente uma cópia, uma réplica, em certo sentido, da Quinta da Boa Vista. Uma coisa meio que inusitada, desnecessária, já que ali não morava ninguém. Diferentemente da Quinta da Boa Vista, que era o palácio da família imperial brasileira. Era a casa, era a residência da família imperial brasileira. Aqui fizeram quase como uma réplica, pelo menos algo muito inspirado na Quinta da Boa Vista, apenas para marcar o local onde estaria, por acaso, Dom Pedro I durante a viagem que fazia de São Paulo para Santos. Ou de Santos para São Paulo, agora eu não lembro bem. Mas ele estava no trajeto entre uma cidade e outra. E ali, junto ao Riacho Ipiranga, teria recebido a famosa carta de José Bonifácio e da mulher dele, Dona Leopoldina. Então, ali, ele teria dado o grito de Ipiranga. Daí essa homenagem e essa tentativa de trazer o fato histórico para São Paulo, porque até então todos os fatos históricos, praticamente, aconteciam no Rio de Janeiro, por ser a capital. Inclusive da República, até 1960, quando há então a transferência da capital do Rio de Janeiro. Aqui os Jardins, lembrando, em ponto menor, a Quinta da Boa Vista. Mas, de qualquer maneira, o Museu do Ipiranga, também no estilo eclético. Aqui o seu interior, lembrando muito mesmo o que a gente encontra aqui na Quinta da Boa Vista. Agora nós vamos ver, em Belo Horizonte, o Palácio da Liberdade. O Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro, também desenvolvido em 1897 pelo arquiteto José de Magalhães, entre o ano de 1897 e 1898, é o desenvolvimento dessa obra. Palácio da Liberdade. Você vê que o ecletismo ele foi se espalhando pelo Brasil como uma demonstração do poder do novo regime político, no caso, a República. É interessante observar que quando a gente olha para essas construções, o que a gente lembra mesmo é da nobreza europeia, com requinte, a grandiosidade de uma nobreza europeia e não de um regime republicano. Eu volto a dizer, a nobreza brasileira não tinha esse tipo de ostentação. Quem gostava desse tipo de ostentação eram os grandes fazendeiros, esses sim, e que alguns deles até tinham títulos. Mas a família imperial propriamente dita, as instalações da Quinta da Boa Vista e também de Petrópolis eram bastante austeras, em se tratando de uma família reinante. Agora, seguindo para Porto Alegre, ainda na arquitetura eclética, temos o Palácio Piratini, também sede do governo. Palácio Piratini, obra desenvolvida pelo arquiteto Maurice Gras, de 1909 a 1921. Arquiteto Maurice
Gras. Voltando para o Rio de Janeiro, uma outra obra de Adolfo Morales de los Rios, a Basílica do Imaculado Coração de Maria, localizado no bairro do Meier, no Rio de Janeiro. Projeto esse desenvolvido em 1915, onde há aqui uma mescla, podemos dizer, de características da arquitetura românica, mas também entrelaçada com características bastante orientais, principalmente na sua parte interna da obra, lembrando muito aqui, por exemplo, a arquitetura bizantina, até com bastante exagero nessa representação, mas exagero pertinente ao ecletismo. Exagero para quem está com uma visão mais neoclássica, vamos dizer assim, da arquitetura, mas que dentro do espírito do ecletismo fazia sentido, fazia jus. Aqui um projeto, um desenho, um corte dessa edificação. Projeto de Morales de los Rios. Aqui uma última imagem. Reparem no arco, tipicamente oriental. Voltando a São Paulo, a Catedral Metropolitana daquela cidade. Bem dando uma ideia de gótico, né? Podemos, sempre que você tem uma construção dentro do ecletismo, aonde um determinado estilo se impõe, como é o caso dessa aqui, que você olha para essa igreja, imediatamente você acha que é uma igreja gótica. Só que como ela está sendo feita no século XX, durante o ecletismo, a gente chama então de neogótico. Podemos chamar, é comum se utilizar neogótico, neorromânico. Esses dois estilos, neorromânico e neogótico, e também neomourisco, como nós vamos ver mais adiante. São estilos em que a gente, apesar de serem ecléticos, a gente usa também essa outra nomenclatura. Neorromânica, como por exemplo, eu não tenho a imagem aqui, mas como por exemplo a catedral lá de Nossa Senhora Aparecida, a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, ela é neorromânica, porque ela é construída, baseada na arquitetura românica, só que no século XX. Essa catedral metropolitana de São Paulo, ela é tida como neogótica. Projeto do arquiteto Maximilian Emil. Projeto esse desenvolvido em 1913. Reparem que as datas oscilam efetivamente do final do século XIX até mais ou menos os anos 30 do século XX. O interior da catedral. Mais uma. Repare os arcos ogivais, remetendo ao gótico. Colunas, remetendo à ordem coríntia, mas é claro que estilizada. Guarda-corpo em madeira. Pisos em pedra. Todos materiais de muita qualidade. Próximo exemplo, agora, vocês viram aqui, por exemplo, até agora eu mostrei para vocês edificações públicas, de caráter público e religiosas. Agora, apresentei ali acho que 2 igrejas no âmbito religioso, onde a arquitetura eclética também se fez presente. E agora no âmbito do progresso, da questão das estradas de ferro. Então nós temos essa estação ferroviária na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro. A cidade de Vassouras era uma das cidades mais ricas no momento do café.
Então, por essa cidade ser uma das cidades que mais produziam café e, consequentemente, mais produzia riqueza, ela foi contemplada com essa bela estação, também no estilo eclético, mas puxando, nesse caso, a linguagem inglesa, porque essa construção vai ser feita por uma companhia inglesa de transporte ferroviário. Estação Ferroviária de Vassouras. Projeto desenvolvido em 1914. Além dessa, vamos olhar aqui mais uma imagem dela, com características da arquitetura inglesa. Exatamente por estar ligado à estrada de ferro. Uma outra obra eclética que também vai estar inspirada na arquitetura inglesa é a famosa Estação da Luz, em São Paulo. Projeto esse desenvolvido em 1901 pelo arquiteto Charles Henry Driver. Esse arquiteto inglês fazia parte dos quadros de funcionários dessa empresa inglesa de transporte ferroviário, e ele então desenvolve o projeto da Estação da Luz. Nessa edificação funciona também o Museu da Língua Portuguesa, que apesar do incêndio que houve lá, não sei se já retornou, mas em algum momento, se não retornou, em algum momento vai retornar o Museu da Língua Portuguesa. Aqui mais um exemplo da Estação da Luz, mais uma imagem da Estação da Luz. Mais uma vez o relógio, e aqui fazendo uma referência, né, ao Big Ben, ao famoso relógio inglês, nessa estação projetada por um arquiteto inglês. E é claro que o relógio tem tudo a ver com as partidas dos trens, para que as pessoas controlem o seu horário. Aqui uma visão noturna do conjunto, mostrando toda a sua beleza plástica e formal. E aqui a Gare, que é exatamente onde os trens param. E aí a gente já percebe a estrutura metálica visível. Porque não esqueçam, em todas essas obras ecléticas, ou pelo menos em grande parte dessas obras ecléticas que a gente viu hoje, a estrutura metálica está lá enfiada no meio dessas paredes, dando sustentação ao prédio. Daí também ser possível que essas edificações, mesmo sendo grandiosas, tivessem paredes um pouco mais estreitas. Na nossa neocolonial, que nós vimos lá no início da aula, lá não tem estrutura metálica, fundamentalmente. Lá são as paredes efetivamente mais grossas que dão todo aquele conforto que nós conversamos. Mas agora aqui, nessa arquitetura eclética revivalista, a estrutura metálica já está se fazendo presente. E com isso, criando grandes coberturas como essa da Gare, da Estação da Luz, grandes vãos com pouquíssimos apoios. Voltando mais uma vez ao Rio de Janeiro, temos então o Palácio da Ilha Fiscal, que vai se inspirar no estilo gótico e também com detalhes da arquitetura conhecida como arquitetura manuelina, por conta de características marítimas da arquitetura desenvolvida em Portugal ao longo do reinado de Dom Manuel, o rei cujo período em que ele reinou, o Brasil foi descoberto. Então, esse palácio da Ilha Fiscal, ele remete a uma semelhança à Torre de Belém, né, que seria o posto que o fiscal, posto para os navios pararem e pagarem os impostos das suas mercadorias que estão sendo trazidas. Então,
o arquiteto Adolfo José Del Vecchio foi orientado por Dom Pedro II a projetar uma obra que dignificasse a chegada ao Brasil, mas que não atrapalhasse a beleza da Serra dos Órgãos, que ele ficasse de uma determinada forma, que ele pudesse ser contemplado sem estragar a visão da paisagem. Então está aqui o interior desse palacete, que é o Palácio da Ilha Fiscal. Nessa ilha, então, os barcos que vinham trazendo produtos para o Brasil, eles ancoravam momentaneamente e ali mostravam as mercadorias que estavam trazendo. E, em cima disso, os impostos eram cobrados. Por último, nós vamos fechar com a Fundação Instituto Oswaldo Cruz, situado ali em Manguinhos, na Avenida Brasil, sonho do médico sanitarista Oswaldo Cruz, que tinha visitado algumas instituições europeias e na Espanha se inspirou nesse estilo mourisco. E ao implantar a fundação ali em Manguinhos, ele determina que o projeto seguisse essa linguagem neo-mourisca, já que ele estava no período do ecletismo, fazia muito sentido isso. Então, o arquiteto Luiz Moraes Júnior vai desenvolver esse projeto entre 1905 e 1918. Esse estilo, então, é nomeado neo-mourisco, porque desenvolve essa arquitetura moura. Essa arquitetura oriental. Aqui o interior de um dos salões. Um dos ambientes de pesquisa. Aqui um detalhe da escada e do guarda-corpo em serralheria, mostrando a grandiosidade desse projeto. Ok, minha gente. Hoje a gente fica por aqui. Vimos, então, o ecletismo no Brasil. E na próxima aula a gente dá prosseguimento, então, aos nossos estudos. Continuem se cuidando. Um beijo para todos, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.